Bom dia, meu irmão, minha irmã, mais um dia maravilhoso de Deus para você, mais um dia que nós temos a oportunidade, o privilégio de conhecer o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus manifestou o amor dele através da vida e da vinda de Jesus Cristo, seu único Filho. A palavra de Deus diz ali em João capítulo 3, verso 16, que Deus enviou ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele enviou, que Ele entregou 100% do Filho dele, o único Filho dele, para que você creia nele, para que você tenha o direito à eternidade que Jesus conquistou para você e para mim. A Bíblia tem um versículo lá na primeira carta de João, no finalzinho, no capítulo 5, se eu não estiver enganado, que diz assim, que aquele que tem o Filho, ele tem a vida eterna, e quem não tem o Filho, não tem vida. Essa vida eterna, essa eternidade, ela está inserida em Jesus Cristo. Aceite isso, creia dessa maneira, porque isso não te custa nada. O que custa crer no amor de Deus em Jesus Cristo? Não custa nada. O que custa entregar a sua vida para aquele que já entregou a vida dele por você? Não custa nada. Meu irmão, você e eu, nós precisamos conhecer esse amor, essa manifestação desse amor, para que a nossa vida, tanto na terra e principalmente no céu, elas sejam diferentes. Na terra, uma vida abençoada, uma vida progredindo, prosperando, indo para frente, e no céu uma eternidade ao lado dele, uma eternidade na presença dele. Não teime com Deus, não ache que vai terminar bem uma caminhada na terra sem Deus, sem Jesus. Não vai terminar, pastor, você está falando de um livro, você está falando de uma religião. Não, meu irmão, eu estou falando da verdade, que é a palavra de Deus. Eu estou insistindo para que você creia nessa verdade, para que você se renda a essa verdade. Porque disso depende a sua vida, a sua eternidade. Um dia vai ter um ponto final essa vida. E o que vai ser depois disso? Meu irmão, esses dias eu estava lá na igreja orando e Deus me deu um entendimento interessante a respeito da salvação. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, mas por que Deus não faz tudo? Se Deus é o Deus Todo-Poderoso, então por que Ele não salva todo mundo? Por que Ele não salva o meu casamento? Por que Ele não salva a minha vida nessa área, nessa outra área? E eu estava orando um dia e Deus começou a me dar essa resposta, que eu quero compartilhar com você nesse dia. Por que Deus não salva tudo aquilo? Por que Deus não salva toda a raça humana? Por que Deus não salva o seu casamento, não salva a sua vida profissional, não salva isso, não salva aquilo? Por que Deus não simplesmente, por ter o todo o poder, Ele é o El Shaddai, o Deus, o Todo-Poderoso, por que Ele não usa esse poder que está disponível nas mãos dEle para interferir e se manifestar na vida de todo ser humano, de toda a raça humana? Porque tem uma única questão, que Jesus, Ele só salva aquilo que Ele é dono. Olha o que está escrito aqui, aqui na carta de Paulo aos Romanos. Jesus, Ele só salva se Ele for Senhor. Você sabia que a palavra Senhor, quando está escrito, quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós não estamos dando um título para Ele como se Ele fosse uma pessoa respeitável, ou mais idosa, ou mais velha? Não é desse jeito. Quando eu falei respeitável, é lógico que ele é respeitável, mas no contexto de ser uma pessoa de mais idade, não é um título de senhor, uma pessoa idosa, aquela pessoa, ele não é um jovem, ele é um senhor. Jesus, ele é senhor porque a palavra senhor, em grego, ela é kurios, e kurios significa dono. Quando Jesus, ele só é salvador se ele primeiro for senhor. Jesus, ele só salva aquilo que ele é dono. Olha o que está escrito aqui, capítulo 10 de Romanos, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Primeiro eu confesso que Jesus é Senhor, e a minha boca também vai confessar o que Ele é o Salvador. Jesus, Ele não salva para depois Ele ser dono. Primeiro Ele é dono, para depois Ele salvar. O que está escrito no Salmo 37, verso 5, se eu não estiver enganado, 4 ou 5? Entrega o teu caminho a Deus, ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele só faz se primeiro eu entregar.
Ele só vai me salvar se primeiro ele for dono. Se com a tua boca, use o livre-arbítrio, use esse poder de escolha e de decisão que Deus deu para você e para mim, nós nascemos com isso. Se com a tua boca eu confesso a respeito da minha vida, e você confessa, a palavra confessar, né, ela pode ter às vezes uma conotação só do lado negativo, confessar o pecado, confessar as falhas, confessar os erros, mas a palavra confessar, teologicamente falando, ela quer dizer concordar, aceitar. Então, se eu confesso que Jesus é o Senhor, se eu aceito que Ele é o Senhor, se eu aceito que Ele é o meu dono, e com o coração eu creio, então com a boca eu falo, eu aceito, eu concordo que Ele é o meu dono, e com o coração eu creio que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, eu serei salvo, porque com o coração se crê para a justiça. Qual justiça? A justiça que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Jesus, Ele pagou o preço do meu pecado, Ele fez o sacrifício pela minha vida. Então Ele cumpriu essa justiça. Eu era um réu condenado. Eu estava destinado, condenado a ir para o inferno, a viver eternamente longe da presença de Deus. E Jesus se fez justiça por mim. Você lembra lá na cruz, quando perguntaram, né, Pilatos perguntou, vocês querem que crucifique Jesus e solte Vocês querem o quê? Crucifica Jesus ou Barrabás? E toda a multidão gritou, crucifica Jesus e solte Barrabás? Você e eu, nós somos um tipo daquele Barrabás. Nós fomos soltos porque Jesus, Ele se fez justiça no meu lugar. Jesus, Ele se permitiu ser pregado naquela cruz. Ele se permitiu morrer naquela cruz. Ele fez essa justiça. Ele me substituiu naquela cruz. Ele fez o chamado sacrifício vicário, o sacrifício da substituição. Jesus me substituiu naquela cruz. Ele fez justiça por mim. Ele foi entregue no meu lugar para que eu fosse solto, para que eu tivesse o direito de viver uma vida livre. Então, quando eu creio que Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, aqui diz, com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca, porque com o coração se crê para a justiça. Essa justiça, Jesus se tornou a minha justiça. Ele foi condenado no meu lugar. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Qual que é essa oração de entrega? Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu dono, e eu te recebo como meu Salvador. Eu não sou salvo mais agora pelas minhas boas obras. Eu não me apoio mais, eu não me fundamento mais, baseado na minha justiça, na minha caridade, na minha ajuda, no meu isso ou no meu aquilo. Agora a minha salvação, ela está fundamentada e baseada na obra do Senhor, nessa graça, nesse favor que eu não merecia, nesse dom, esse dom gratuito de Deus, oferecido gratuitamente a todo aquele que crê, a todo aquele que quer. Jesus fez isso por você e por mim. Jesus, Ele pagou todo esse preço. Para que Ele seja Salvador, primeiro Ele precisa ser Senhor. Para que Ele salve, precisa estar primeiro na mão dEle. Como que Ele vai salvar algo que não está na mão dEle? Como que Ele vai fazer alguma coisa se não está na mão dEle? Você está entendendo por que Deus não salva todas as coisas? Por que Deus não interfere na vida de todo mundo? Por que Deus não se, entre aspas, não se intromete e fala, faz isso e faz aquilo? Porque Ele não é dono. Porque a partir do momento que Ele for dono, aí sim, você vai ter o Jesus, o Senhor, e você vai ter o Jesus, o Salvador. Olha um outro texto aqui para você entender claramente essa questão de salvação e de Senhor. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, o próprio Jesus diz assim, falando com os discípulos, por que me chamais Senhor, Senhor, Cúrios, Cúrios, dono, dono, proprietário, proprietário, se você não faz o que eu mando? Por que eu vou chamar Jesus de Senhor se eu não faço o que Ele manda? Então Ele não é Senhor, e se Ele não for Senhor, Ele não vai ser Salvador. A questão é essa, você tem feito o que Jesus manda? Você tem praticado o que Ele manda você fazer? O mandar aqui, né, o orientar, o aconselhar? Será que eu e você não temos caído nessa chamada cilada? Qual cilada? De Jesus, por que você não faz? Ele pega e fala, eu não faço porque você não me obedece. E a gente achar que Jesus talvez não esteja fazendo porque Ele não nos ouve, Ele não esteja fazendo porque Ele é ruim.
Não, Jesus não está fazendo porque Ele não se importa com a minha vida. Meu irmão, Ele se importou com a sua vida de tal maneira que Ele se entregou por você. Que amor é esse? Quem faz um negócio desse? E você vai dizer que Jesus não se importa? Jesus deixou tudo escrito para você e para mim. Ele é essa própria palavra. Não tem como separar Jesus da palavra, porque Ele disse: eu sou o verbo vivo, eu sou a própria palavra. Então como que eu digo que eu obedeço Deus, que eu obedeço Jesus, se eu não obedeço a palavra? O próprio Jesus disse, aqui em João capítulo 14, Ele fala assim: se me amais, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer que Jesus se manifeste na sua vida? Então, pratique a palavra, faça o que Ele manda. Ele é Senhor, Ele é o dono da sua vida. Então, se Ele falar perdoe, perdoe. Se Ele falar não julgue, não julgue. Se Ele falar não condene, não condene. Se está escrito, ora por aquele que te persegue, então faz isso. Meu irmão, como que você quer que Jesus salve a sua vida, se Ele não é o dono da sua vida? Como que Jesus vai fazer algo por você e para você, se você não se entregou para Ele? É como se Ele não tivesse acesso. É como se Ele não tivesse, se o braço dele não alcançasse a sua vida. Há 14 anos atrás eu tomei uma decisão: Jesus, a partir de hoje, você é o dono da minha vida, você é o Senhor da minha vida. E de lá para cá eu tenho procurado obedecer essa palavra, eu tenho procurado demonstrar com atitudes, não só com palavras, mas principalmente com atitudes obedientes à palavra de Deus, que eu amo, que eu me entreguei a Ele de verdade. Você precisa tomar essa decisão um dia na sua vida. Você precisa... Hoje nós vivemos no ano 2013 depois de Cristo. Eu vivo no ano 14 depois de Cristo. Eu entreguei minha vida em 1999. Eu nasci de novo. A partir daquele dia Jesus passou a ser o dono da minha vida. E porque Ele era o dono, Ele também me salvou. Eu estou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida. Faz 14 anos. Faz 14 anos que eu tenho certeza dentro de mim que o dia que a minha vida nessa terra acabar, chegar ao final, eu tenho uma eternidade preparada por Jesus me aguardando. Você tem essa certeza? Isso vai acontecer com você também? Isso só acontece na vida daquele que se entregou para Jesus. E aí sim Ele é responsável para quê? Para se manifestar a Ele. Meu irmão, Deus tem se manifestado na minha vida. O amor dEle, a graça dEle, a unção dEle, o poder dEle, a misericórdia dEle, as bênçãos dEle, tudo isso, mais ou menos, tem se manifestado na minha vida nesses 14 anos. Por quê? Porque Deus é o meu Senhor, porque Jesus é o meu Senhor, e então Ele também passou a ser o meu Salvador. Quantas áreas da minha vida que precisam de salvação? Eu tenho um casamento hoje abençoado, por quê? Porque eu sou bonzinho? Porque a minha esposa Thelma, ela é boazinha? Não! Simplesmente porque nós temos nos esforçado em fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer. Deus está te chamando para isso. Deus quer que você viva dessa maneira. Deus quer ser Senhor da sua vida. E aí sim Ele vai ser Salvador. Eu ouso te dizer algo. As áreas da sua vida onde estão mais complicadas são as áreas onde Jesus não é Senhor. E porque Ele não é Senhor, Ele também não pode ser Salvador. Ok? Daqui um pouquinho nós vamos voltar e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre quais as palavras que Jesus orientou a você e a mim para nós obedecermos, para que Ele possa salvar as nossas vidas em todas as áreas. Amém?